Então, muito bem, nós gostaríamos de dedicar alguns momentos para refletir a respeito de toda a polêmica e problemática a respeito do Concílio Vaticano II, que é bastante polêmico. Por quê? Porque com o Concílio Vaticano II, né, nós temos certamente um marco na história da Igreja que fez com que muita coisa mudasse dentro da constituição do próprio cristianismo e da Igreja como tal. E, por isso, o Concílio Vaticano II, ele é um cavalo de batalha tanto para o pessoal da esquerda, né, que quer olhar para o concílio como algo que deve ser tido como a salvação da Igreja, como se a Igreja tivesse sido fundada a partir do Vaticano II, né, de 62 a 65, como o pessoal mais tradicionalista, que também olha para o concílio como algo a ser condenado. Então essas duas atitudes são atitudes deletérias, né? Assim, é como se nós tivéssemos aqui uma união da esquerda e da direita para ler o concílio nessa chave de ruptura. Bom, já para começar a história, qual é a minha atitude diante do Concílio Vaticano II, né? A minha atitude diante do Concílio Vaticano II é exatamente a mesma atitude de Bento XVI. A hermenêutica que geralmente se faz do concílio é uma hermenêutica de ruptura. Tanto o pessoal mais conservador como o pessoal mais progressista tende a olhar para o Concílio Vaticano II como ruptura. Os conservadores olham para o Vaticano II como uma ruptura, para quê? Para dizer, está vendo? Rompeu com o passado, logo deve ser condenado. E o pessoal mais liberal olha para o Vaticano II como ruptura, para dizer, rompeu com o passado, por isso é bom. Por isso agora sim que começou de verdade, agora que nós temos a Igreja de verdade. Então, a missão do Papa e dos bispos, por definição, é uma missão conservadora. O que não quer dizer necessariamente tradicionalista, que eu distingo muito entre conservador e tradicionalista. O tradicionalista, como todo ismo, né? O tradicionalismo, o tradicionalista vem de tradicionalismo, todo ismo, né? Já recordava Voegelin, né? Todo ismo é uma doença ideológica, é um problema. Todo ismo é problemático. Então, uma pessoa conservadora, não é necessariamente um tradicionalista. Só para a gente identificar essas três tendências, né? Que é o revolucionário. O revolucionário é o cara que diz, né, olhando para a igreja, está lá a árvore da igreja, grande árvore frondosa. O revolucionário diz, vamos arrancar a árvore e vamos plantar uma outra, colocar um pé de abóbora no lugar da árvore, né? O que é o tradicionalista? O tradicionalista é aquele que vê a árvore frondosa da igreja e começa a ver que a árvore está perdendo folhas. Aí ele corre atrás daquelas folhas que estão caindo, pega a cola e vai colando as folhas de volta, porque não pode mudar nada. Esse é o tradicionalista. O revolucionário quer mudar tudo. O tradicionalista não quer mudar nada. E o conservador? O conservador é aquele que quer conservar a vida da árvore. Às vezes, para conservar a vida da árvore, você precisa podar um galho. Você precisa cavar ao redor, colocar adubo, né? Dar um jeito naquela árvore. Então, conservar a vida da árvore não é necessariamente transformar a igreja num museu, né? Agora, uma coisa é Nosso Senhor Jesus Cristo deixar aqui na terra um carvalho, você querer arrancá-lo e transformá-lo num pé de abóbora, né? Outra coisa, o outro extremo, é você pegar aquele carvalho e querer transformá-lo num poste, um negócio sem vida, um museu. Essa é a mentalidade de Bento XVI, essa é a mentalidade de Ratzinger, e é por isso que quem está nesta posição de verdadeiro conservador apanha dos dois lados, né? Apanha do revolucionário, porque quer conservar, e apanha do tradicionalista, porque quer mudar. Dentro do concílio, se a gente fosse dividir escolas teológicas, grandes escolas teológicas,
nós poderíamos dizer que não haviam duas tendências, conservadores e progressistas, havia três tendências. Quais são as três grandes escolas teológicas? A primeira, aquela escola que o pessoal costuma chamar de mais conservadora ou tradicionalista, que nós poderíamos chamar de neotomismo. Mas, para diferenciar, né, de outros neotomismos, poderíamos chamar de tomismo leonino. Explico. O Papa Leão XIII, no início do século XX, escreveu uma encíclica, um documento chamado Aeterni Patris, onde ele propagava a necessidade de nós voltarmos a Santo Tomás de Aquino. E a partir disso, os teólogos foram de volta para Santo Tomás e foram e elaboraram o pensamento de Santo Tomás em manuais, e esses manuais eram os manuais que eram usados nos seminários até a época do Concílio Vaticano II. Essa era a teologia mais tradicional da Igreja, é a teologia dos manuais de um neotomismo leonino, né, desse retorno a Santo Tomás de Aquino, como foi propugnado pelo Papa Leão XIII. Era essa a teologia de grandes teólogos, como o padre Garrigou-Lagrange, como também o prefeito do Santo Ofício da época do Concílio, Cardeal Ottaviani, etc. É essa teologia que geralmente é tida e havida como o lado conservador do Concílio Vaticano II. Se nós quisermos, aqui por brevidade, poderíamos chamar a tendência teológica da Cúria Romana. Do outro lado, né, no outro extremo, nós temos aqueles que são os progressistas propriamente ditos. E aqui o padre Ralph Wiltgen, ele no Reno se lança no Tibre, ele avalia muito bem a importância de um teólogo alemão, um grande teólogo jesuíta alemão chamado Karl Rahner. Padre Rahner, ele foi durante o Concílio Vaticano II realmente foi a mente teológica que mais influenciou individualmente. E Rahner, ele tenta ler o tomismo em sintonia com a filosofia moderna, em sintonia com a filosofia de Kant e com a filosofia de Martin Heidegger. Então, nós temos aqui, né, a visão de Kant e a visão de Heidegger. Ele pega como se Kant e Heidegger fossem ler Santo Tomás e faz, na verdade, uma releitura de Santo Tomás, né, que, a meu ver, é extravagante, é uma coisa que não tem cabimento, né? Mas isso é o meu parecer, né? Então já dá para entender que não é esse o caminho, na minha opinião. Estou sendo muito honesto com vocês. Agora, claro, cada um acha o que quer, né? Só que não são só essas duas posições. Havia uma outra posição, a posição da Nouvelle Théologie, assim chamada e apelidada Nouvelle Théologie em francês, porque os maiores expoentes eram de língua francesa, mas a nova teologia. O que era essa Nouvelle Théologie? Não era nem um retorno a Santo Tomás, porque Santo Tomás é medieval, um autor medieval, nem era um avançar na direção dos autores modernos, como Kant e Heidegger, mas era um retorno às fontes, que, ao meu ver, e aqui já estou dando o meu parecer, ao meu ver, foram três extraordinários movimentos que contribuíram, né, maravilhosamente para a Igreja, porque nos faz voltar às fontes, nos faz voltar ao início. Então, o que acontece? O que é que aconteceu historicamente? Aconteceu historicamente que na década de 40 e de 50, o grupo da Nouvelle Théologie, especificamente, não somente o grupo, mas uma pessoa chamada Padre Henri de Lubac,
Padre de Lubac era um jesuíta francês. O grupo da nova teologia, da teologia das fontes, por brevidade, vamos chamar de teologia das fontes, né? Então nós temos aqui 3 grupos, né? A teologia da cúria, a teologia das fontes e a teologia liberal. Tá? Por brevidade, são esses os nomes dos 3 grupos. O pessoal da teologia das fontes foi perseguido pela Cúria Romana. Concretamente, o grande ódio do dominicano Garrigou-Lagrange contra a teologia de Henri de Lubac, que culminou no silenciamento do padre de Lubac. Pio XII pediu que ele não mais escrevesse, não mais fizesse conferências, não mais desse aula, e pronto. A Nouvelle Théologie foi, digamos assim, marginalizada. De repente, essa grande força teológica foi amordaçada durante o pontificado de Pio XII. No Concílio Vaticano II, o que aconteceu? Concretamente. E aqui eu sigo a senhora Tracy Rowland. Ela diz: houve uma aliança frouxa, porque é evidente que não havia comunhão teológica, né? Mas houve uma aliança política frouxa entre a teologia liberal e a teologia das fontes para derrubar politicamente a teologia da Cúria Romana. Estão entendendo? Então, no concílio, esses 2 grupos se aliaram. E o Papa diz na autobiografia dele, isso aqui não sou eu dizendo, o próprio Papa, ele diz: logo no início eu percebi que eu e Padre Hannah habitávamos em 2 planetas teológicos diferentes. Está entendendo? Ou seja, o Papa tinha consciência de que eles estavam se aliando a um grupo de pensamento teológico que não batia, tá? Com o outro, um com o outro, mas se aliaram politicamente. E por isso, por exemplo, a partir desses estudos de Ratzinger e de Hahn, é que nós temos uma contribuição extraordinária para um documento que, para mim, é um grande dom de Deus para a igreja, como é a Dei Verbum. A Dei Verbum é um documento extraordinário. Mas esse documento extraordinário, maravilhoso, nasceu de quê? Desta aliança política entre a teologia das fontes e a teologia liberal. Então foi com esta raça de gente que o grupo da Nouvelle Théologie fez uma aliança política frouxa para conseguir desbancar a Cúria e os tomistas leoninos. Então aqui é que nós temos a questão do concílio. Depois do concílio, o que é que aconteceu? Não é? Depois do concílio aconteceu o inverso, não é? Esse grupo que tinha feito uma aliança com os padres, né, conciliares ali entre liberais e Nouvelle Théologie, esse grupo, eles tentaram fundar uma revista. Essa revista chama-se Concilium. Essa revista existe até hoje. A revista Concilium é uma revista em que se queria colocar para o mundo, vulgarizar, digamos assim, a teologia, né, que estava por trás do Concílio Vaticano II, ou seja, o espírito do Vaticano II. Pois bem, o fato é que logo cedo os 2 grupos se atritaram. Logo cedo eles viram que não dava para manter essa aliança, e então o grupo da Nouvelle Théologie rompeu com a revista Concilium e fundaram a outra revista, a revista Communio.
Nessa revista Communion, quem é que estava? O pessoal da Nouvelle Teologia. Ou seja, Ratzinger, von Balthasar, não é? De Lubac, etc, etc. Todo o pessoal da teologia das fontes. E deixou o pessoal modernista, né, na revista Concilium. Quando o amor se fez carne, nós o matamos. É o que está na página inicial do meu site, né? Uma página inicial do meu site, que está lá uma citação do cardeal von Balthasar. Aí eu recebo um e-mailzinho mal criado de um tradicionalista dizendo: mas se foram se foi o pessoal da nova teologia que causou todos os males do concílio, porque essa citação de von Balthasar na sua página? O senhor apoia von Balthasar? O senhor apoia Ratzinger? O senhor apoia de Lubac? Apoio, sim, senhor. Apoio, sim, senhor. Porque os males não vieram da volta às fontes. Os males vieram de abraçar a filosofia moderna, revolucionária. Está entendendo? Então, nós vemos que o Concílio Vaticano II, não é? De alguma forma, ele foi um concílio extraordinário, um dom de Deus para a igreja, mas é necessário que, para que ele seja dom de Deus para a igreja, ele seja interpretado, seja recebido como continuidade. Então, não existe, por exemplo, essa contraposição entre Trento e Vaticano II. Não, isso é Trento, isso é superado, e Vaticano II é que é o verdadeiro concílio. Não, não existe isso. Nem para exaltar Trento contra o Vaticano II e nem para exaltar o Vaticano II contra Trento. Então ninguém tem direito de fazer agora o desconstrucionismo do Vaticano II, que é o que está sendo proposto. Entende? Eles pegam o Vaticano II fora de contexto e dizem: esse é o verdadeiro espírito do Vaticano II. E os tradicionalistas, por sua vez, dizem: é isso mesmo, esse é o espírito do Vaticano II, por isso nós o condenamos. E é isto, a meu ver, eu sei que eu estou sendo aqui bastante polêmico, tá? Mas vou ser bem sincero com vocês. É isto, a meu ver, o grande problema dos tradicionalistas. Os tradicionalistas são revolucionários. Por quê? Porque a mente revolucionária é uma mente que está convicta de como o mundo deveria ser. E se o mundo não é como eu acho que deveria ser, o mundo está errado. Agora, o simplismo dos tradicionalistas, o simplismo de chegar e dizer, por exemplo, vou pegar um exemplo, um cavalo de batalha deles, que é a questão do ofertório na missa de Paulo VI. Muito bem. Eles descobriram como o mundo deve ser. O problema é o seguinte, meu amigo tradicionalista: vamos para a história da igreja e você verá que durante muito tempo o ofertório praticamente não existia. O tradicionalista quer pegar o missal da Reforma de Trento, né, erigi-lo como arquétipo irreformável, ou seja, engessou o missal. Pronto, o missal não pode mais evoluir. Está proibido. Só podia evoluir até o século XVI. Do século XVI para frente não pode mais evoluir. Engessou ali, parou ali, cristalizou ali. E quem sair disso é herege e a missa não vale. Então, essa visão simplista, onde você fala uma coisa só, isso é revolucionário. Você pega e fecha a realidade dentro de uma caixinha, de uma ideiazinha simples de manipular, e diz: se você sair disso, você herege. Não é isso. Entende? O que é que nós podemos e devemos concluir dessa história toda? Precisamos de uma receptio, uma recepção do concílio, para que o concílio possa alcançar os seus frutos. Os documentos do Concílio Vaticano II são extraordinários.
São maravilhosos.